Vem comigo aprender a fazer esse pão bem amarelinho, é um pão fofinho, é um pão sovado, não é um pão feito com cilindro manual, cilindro elétrico, ele é um pão sovadinho na mão, ele é rápido, prático para fazer, não precisa ficar amassando muito, e é um pão que fica super fofinho, olha, e ele ficou bem amarelinho, porque eu usei gema em cima dele. Então, se você quer aprender essa receita, vem comigo que eu vou te passar a receita desse pão para você tomar um cafezinho da manhã, um cafezinho da tarde. Ele é ótimo e não vai muitos ingredientes, então vamos comigo aprender essa receita. Aqui está tudo que eu vou precisar. Uma bacia grande para poder sovar e não cair sujeira para fora, né, o trigo. Vamos usar a bacia, fermento, esse aqui é fermento para pão, pizza, tudo. E eu vou usar essa marca aqui, que eu sempre uso. Açúcar. Vou usar azeite, mas também tem gente que usa banha de porco. E aqui temos o sal. Aqui tem sal temperado, então eu vou usar outro sal, mas é sal. E trigo, né? Eu vou pegar meu trigo ali que tá fechado. Então vai ser esses os ingredientes que eu vou usar. E vou deixar aqui na descrição a quantidade bem certinha que eu estou usando. Se eu conseguir lembrar, eu falo aqui pra vocês, mas eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, vai estar todas as quantidades em ml e gramas, tá bom? E aqui eu vou usar 3 formas, que eu vou untar com azeite também. Esse aqui é meu borrifador, que eu vou borrifar e untar as formas. Então vai ser isso, vamos começar a fazer nosso pão sovado. Lembrando também, eu vou usar um ovo, é um ovo caipira, então ele é mais forte. E para quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não faz parte da receita, não precisa, não é algo necessário. Mas eu gosto de usar, que dá uma corzinha no pão amarelinho, fica bem bonito. E fica um pouco mais macio com o ovo, tá? Então eu vou usar um ovo caipira, que ele é mais forte, né? E é o que eu tenho aqui também. Então eu gosto de usar para ficar mais amarelinha a massa, mais bonita a massa, tá bom? Então eu vou usar um ovo na receita também, que eu não coloquei aqui. Vou usar minha balança, né, para nós podermos pesar a quantidade. Então vamos começar pesando aqui a bacia, né, para poder tarar. Vamos pesar a bacia e vamos tarar para poder punhar o leite ou água, qual você quiser usar. Eu vou usar água morna mesmo, normal. Vou usar 700 ml de água morna. Tem que ser bem morninha, não pode ser água nem muito quente e nem gelada também. Eu vou usar água bem morninha. Vou pegar 700 ml. E vamos pesando para essa quantidade bem certinha, né? 700, 650. Tá bom. Já tarei aqui minha balança. E agora eu vou adicionar vou colocar 3 colheres de óleo, né? Azeite, como vocês chamam. Eu uso esse aqui da Como, óleo de soja. Então, vou adicionar 3 colheres, uma colher para cada massa, para cada pão. Vou adicionar 4 colheres de açúcar. Vou colocando aqui, vou mostrando pra vocês, tá bom? Eu deixei minha balança tarada, mas eu acho que agora eu não vou usar mais ela, porque o que eu preciso usar mesmo é só pra parte do líquido e da farinha, né? Então, vamos adicionar 3 colheres de óleo. 3 colheres. 4 de açúcar. 1, 2, 3, 4 de açúcar. E aí eu já vou colocar o fermento, que eu vou colocar mais ou menos 2 colheres de fermento, que acho que dá umas 20 gramas de fermento. Que acho que é 2 sachês daqueles que compram no mercado. Eu vou colocar 2 colheres. Vamos misturar e deixar uns minutinhos aqui descansando. E depois nós viemos com o trigo e por último colocamos o sal quando estiver misturando o trigo. Já esperei uns minutinhos e ficou assim na bacia, ele criou umas espuminhas, né? Então agora eu vou vir com o trigo. É mais ou menos 1 quilo de trigo, mas eu vou colocando até ficar no ponto bem salgadinho, que eu já mostro pra vocês.
ficar uma massa bem... Ela não pode ficar muito dura, que senão ela não cresce direito. Então eu vou colocando aqui, vou mostrar pra vocês o ponto certo. Daí eu adiciono o sal. Quando eu colocar um pouco de trigo aqui, eu já coloco o sal. Que eu vou usar uma colherzinha, 1,5 colher, mas bem rasa de sal, tá bom? Para 3 pães. Aqui minha balança está tarada, né? Já tirei o peso da bacia, então agora vamos colocar o trigo. Eu vou colocando... Vou colocar primeiro 500 gramas, metade, e depois eu coloco mais 500 gramas, que eu vou 545. Passou um pouquinho, mas não fez mal. E daí depois eu vou misturar essa parte e depois eu coloco mais o restante. Vou colocar um quilinho, mas se precisar de mais eu vou colocando e vou mostrando pra vocês, tá bom? Mas pelo que eu vi, a receita que eu sempre uso é 1 quilo de trigo, 700 ml de água ou leite, tá bom? E daí agora aqui eu vou adicionar também o ovo que eu falei pra vocês. O sal e o ovo eu vou colocar aqui agora. 1 colher e mais um pouquinho de sal. Aí um ovo vamos colocar agora e vamos misturar esses ingredientes que estão aqui agora, tá bom? Você vai misturando o trigo aos poucos, a massa vai ficar numa consistência assim, um pouco caindo ainda da colher, e você vai ponhando mais trigo, vai ponhando aos poucos e misturando aos poucos, até ela pegar aquela consistência de massa que não gruda na mão, sabe? Depois disso, você vai jogar na bancada e fica mais fácil, né? Eu misturei ela aqui bem na bacia, o máximo que eu conseguia, né? Aí depois eu larguei e comecei a misturar com a mão para facilitar mais. Porque daí a massa começa a ficar mais dura, mais pesada, né? Então você vai adicionando o trigo até ela ficar firminha e dá para colocar na bancada para você conseguir amassar ela daí. Aqui eu coloquei na bancada, né? Bem limpa já a bancada. E fui amassando ela um pouco. Depois que eu amassei um pouco, daí sim eu já consigo deixar ela descansando, né? E eu também vou descansar enquanto ela descansa. Olha, vê que ela não gruda mais na mão. Aí logo após você ter amassado, você coloca na bacia novamente e joga um pouquinho de trigo em cima, né? Pra não grudar quando ela crescer. E aí vamos tampar com um paninho e vamos deixar ela descansando uns minutinhos. Eu sempre deixo de 15 a 20 minutinhos descansando. Aí quando ela estiver pronta, já estiver bem descansadinha, ela vai dobrar de... Meus pães já cresceram, meu pão já cresceu, no caso, minha massa, ela já dobrou de tamanho. Então agora eu vou dividir em 3 partes. Vamos esticar com o vidro que eu tenho aqui e vamos fazer o formato do pão e ponhar na forma para crescer. Já vou deixar minhas formas untadas, né? Vamos ponhar aqui, vamos borrifar um azeite. Aí eu só faço e já coloco aqui, deixo crescendo. E espero crescer mais 1 hora e ponho assar no forno. Prontinho. Estão aqui prontos. Esquifou, mas enfim. Mas agora eu vou deixar crescer por 1 hora. E depois eu coloco... Pincelo eles, né? Com uma gema de ovo. E coloco assar no forno daí. Meus pães estão aqui crescendo. Queria dar uma dica pra vocês. Em dias assim, que nem aqui tá até chovendo, ó. Garoandinho, sabe? Tá frio. Aí o que eu faço? Eu coloco 2 copos embaixo aqui do pano aqui, ó. Ó pra vocês verem. Pra poder esquentar e poder crescer o pão mais rápido. E sempre funciona pra mim. Eu sempre coloco, o pão cresce bem mais rápido fazendo assim, colocando 2 copos, um em cada canto. Coloco o pano pra cobrir e aí ele causa um vaporzinho aqui bem quente. Meus pães já cresceram, já dobraram de tamanho. Agora aqui eu tenho uma gema de ovo com leite. Eu vou pincelar em cima e vou colocar assar no forno. E quando estiver pronto assado, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. No meu forno eu vou deixar mais ou menos 40 a 45 minutos, depende da temperatura do seu forno. Vai assando até ficar bem douradinho. Quando ficar bem douradinho, está pronto. Então agora eu vou pincelar aqui e já volto pra mostrar pra vocês ele assadinho. Já pincelei a gema de ovo com leite em cima. Agora eu vou colocar no forno e esperar 40 a 45 minutos e já trago o resultado para vocês. Os pães já assaram, já tirei eles do forno, olha, eles estão aqui.
Agora eu vou deixar eles esfriarem e quando estiver bem friozinho aí eu venho mostrar pra vocês como que ficou no meio e como ficou bem fofinho. Mas esse cara assim é bem douradinho por causa da gema, né, em cima. E agora eu vou pincelar um pouquinho de margarina também em cima pra ficar mais douradinho, ainda mais brilhoso. Pincelei a margarina e eles ficaram assim, ó, bem brilhosos. E agora eu vou deixar eles descansarem pra nós cortar e comer um pãozinho com margarina, quentinho. E esse é o resultado do meu pão, depois de esfriar um pouquinho. Ele fica muito fofinho, macio por cima. Você aperta ele, olha pra vocês verem, ele fica muito fofinho e bem amarelinho, por causa do ovo, né? Que eu pincelei em cima e que eu coloquei na massa. Então, ele aqui eu tava cortando ele pra nós podermos ver por dentro. Olha, bem fechadinho. Muito fofinho, gente. Ó, você aperta, ele não amassa. E não fica uma massa crua, né? Bem assadinho e bem fofinho. Olha pra vocês verem. Um pão, assim, muito prático pra fazer, muito fácil. Então, se você gostou dessa receita, manda pra alguém. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.